Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now, students. If they can do it, why not us? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo da Armada de Algoritmos. Meu nome é Yuri, eu sou da turma IF17 da Escola Agrícola de Jundiaí. Bom, antes de eu começar a fazer o algoritmo que me foi dado, eu vou dar uma explicadinha para vocês sobre o que são os laços de repetição. Bom, quando você se depara com esse assunto pela primeira vez, é muito comum gerar algumas dúvidas. Muitas dúvidas, até meio que um desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer? Calma, vamos respirar, não é um assunto complicado, vamos ver como é que é. Primeiro nós temos que pensar quais são os laços de repetição que existem. Na linguagem C, que é a que está sendo trabalhada, existem 3 tipos de laço: do while e for. Mas para que serve cada um deles? Eu vou explicar agora, então vamos lá. Do while executa o que está no escopo uma vez e só então testa a condição imposta. Irá repetir caso a condição der verdadeira. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para mostrar um funcionamento do while. Bom, a sintaxe do while é a seguinte: do, abre escopos, tudo o que estiver dentro do escopo será o que será repetido. No final do escopo, teremos while, que significa enquanto, e entre parênteses a condição para que se repita. Quando a condição for verdadeira, o laço irá repetir. Quando a condição der falsa, ele pulará para a próxima instrução fora do laço. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo que eu trouxe. Elabore um algoritmo que leia, multiplique o número por 3, multiplique por 3 o número inteiro e exiba-o logo em seguida. O algoritmo deverá parar apenas quando o valor digitado for 0. Um algoritmo bem simples. Coloquei aqui o do. Tudo o que está aqui dentro deste escopo será repetido enquanto o número que o usuário digitar não for 0. Quando o número for 0, ele mostra a mensagem de fim de programa. Compilar. Problemas técnicos, né? Acontece. Estava sem as bibliotecas, mas eu já coloquei aqui. Compilando. Digite o número desejado. 3. 3 vezes 3, 9. Funcionando. Repetiu. 4. 4 vezes 3, 12. Certo? 0. Fim de programa. Funcionando perfeitamente. Continuando, o próximo laço é o while. Bom, é o mesmo funcionamento do while, porém o while testa a condição antes de entrar no laço. Vamos ver como é que isso ficaria num código. Vamos lá. Esse foi o exemplo que eu trouxe para mostrar o funcionamento do laço while. Bom, a sintaxe do while é a seguinte: while, que significa enquanto, como eu havia falado anteriormente, e a condição entre parênteses. Do mesmo jeito que funciona a condição no if. Abre escopos. Tudo o que estiver dentro do escopo, caso a condição aqui de verdadeira, será executado. Chegando ao fim do escopo, ele irá voltar até a linha aqui, no caso a linha 17, e testar novamente a condição. Se a condição der verdadeira, ele executa novamente. Se a condição der falsa, ele sai da linha 17 e vai direto para a linha 22, que é a primeira linha após o final do escopo. Ou, caso tenha algum código aqui, ele pulará para a linha 21, né? Tudo que estiver fora do escopo. Vamos compilar agora.
Ok? Vamos testar aqui 5 segundos. Eu digitei aqui num sendo 5, certo? Conte está começando como 0. Ele então irá testar se 0, que é o valor de conte, é diferente do valor de num, que é 5. Como foi diferente, ele transformou o conte de 0. Ele passou o conte de 0 para 1, adicionando 1. Escreveu o 1, esperou um segundo. Veio para cá, voltou para aqui para cima. Testou, como o conte agora era 1, ele testou se 1 é igual a 5. Como não é, repetiu. Conte passou para 2, escreveu 2, esperou um segundo. E assim foi. Até que, quando conte foi igual a num, ele pulou e finalizou o programa. O próximo laço é o for. O mais singular dos laços. Funciona a partir de um contador, ou seja, repete uma quantidade pré-determinada de vezes. Bom, o for, ele é o laço com a sintaxe mais peculiar. No caso, ele ele precisa de um contador. Esse contador, o laço irá repetir até que o contador seja igual a um valor estipulado, até uma condição estipulada, e ele irá incrementando, ou seja, toda vez que o laço rodar, o contador aumentará ou irá diminuir, dependendo de como for escrita, do contador, até que a condição seja verdadeira. Vai ficar mais fácil de ser entendido num código. Eu vou mostrar agora. Este é o exemplo que eu trouxe para mostrar o for. Vamos primeiro dar uma olhada na sintaxe dele. For, abre parênteses, i igual a 1. O que seria isso? I igual a 1. I será o meu contador. A partir dessa variável, que é uma variável inteira, ele irá determinar quantas vezes o meu laço irá executar. Ele executará a primeira vez, começando com i sendo igual a 1. I menor ou igual que quantidade. No caso, quando o i for igual à quantidade, menor ou igual, ele irá repetir tudo que está dentro desse escopo. Quando esta condição dá falsa, o for para de executar. Pula para a próxima instrução fora do escopo. E mais. Bom, como todos sabem, mais é para adicionar mais um nesta variável. No caso, sempre que o laço rodar, será adicionado 1 no valor da variável i, que é o meu contador. Ou seja, vamos dizer que o i seja o número de vezes. Quando rodar a primeira vez, o i será 1. Quando rodar a segunda vez, o i será 2. Quando rodar a terceira vez, o i será 3. E assim sucessivamente. Vou compilar agora para mostrar como é que está funcionando. Opa, eu esqueci de ler a questão. Opa. Elabore um algoritmo que leia a quantidade de números desejada e, em seguida, os números. Multiplique-os e mostre progressivamente o resultado. Bem simples. Vamos compilar. Digite quantos números você quer somar. 3 números eu quero somar. Total atual é igual a 0. O número desejado eu quero 10. Somaram-se 10 ao valor atual. Como era 0, ficou 10. Digitando 40, 55. Total final 105, parou de executar. O que aconteceu? O laço executou tudo que está aqui dentro uma vez, com i sendo 1. Chegando aqui,
I passou a ser 2. E ele testou se I era menor ou igual que a quantidade. A condição deu verdadeira, ele repetiu. Chegou aqui, I se tornou 3. E então testou se I era igual à quantidade. A condição deu verdadeira e executou de novo. Chegando aqui, adicionou mais um em I. I passou a ser 4. Ele testou se I era menor ou igual à quantidade. Como eu tinha digitado a quantidade sendo 3, essa condição deu falso. Dando falso, ele mostrou já o total final, que é a primeira instrução após o fim do escopo. Bom, terminamos aqui a explicação dos laços, né? Dos 3 tipos de laço. Agora está tudo bem, nós podemos começar o programa sem nenhum problema e sem nenhuma outra preocupação, porque está tudo de boas. Vamos lá. Vamos lá. Abrir aqui uma coisa para criar um novo código. Vamos ler o enunciado para entender. Uma pesquisa foi feita em uma escola para avaliar o grau de satisfação de seus funcionários e alunos com a instituição. Cada usuário deverá digitar o código 1 para funcionário ou 2 para aluno, e em seguida a sua resposta de acordo com a tabela abaixo. No caso, a 1 seria para satisfeito e 2 para não satisfeito. Se for aluno, o algoritmo deverá solicitar ainda a idade do usuário. Se for funcionário, o algoritmo deverá solicitar ainda o tempo de serviço. Ao final, o usuário deverá digitar 0 no código para sair da pesquisa. Elabore um algoritmo que leia uma sequência de respostas e, ao final, verifique e escreva o percentual de alunos que se mostraram muito satisfeitos, a média de idade dos alunos, a resposta do funcionário com maior tempo de serviço e o total de pessoas que participaram da pesquisa. Vamos lá. Primeiro, a primeira que eu vou pedir o código. Digite o seu código. Vou orientar o usuário, no caso, dizer quais são as opções. Eita. Ok, consegui o carregador já. Problemas técnicos acontecem. Vamos lá. Digite seu código. Vou orientar o usuário. 1 funcionário ou 2 aluno. Digite 0 para encerrar. Scanf. Vou colocar aqui como OP1. Temos duas opções. Aliás, nós temos 3 opções. No caso, uma para os funcionários, 2 alunos e 0 para sair. A melhor opção para fazer, no caso, um menu como esse é o switch. Switch OP1. Abrindo o escopo do switch. Case 1. Caso seja funcionário. Bom, depois de pedir o código, eu tenho que pedir o grau de satisfação. Funcionário. Digite seu grau de satisfação. 1 satisfeito ou 2 não satisfeito. Scanf. Percent I. Vou colocar aqui como sendo OP2. Todas as variáveis que eu usar no decorrer do código, eu vou declarar assim que eu terminar. Nós aqui também temos duas opções para se o funcionário está satisfeito ou se ele está insatisfeito. Vamos lá. Switch OP2. Case 1.
Se o funcionário estiver satisfeito, ele irá fazer o seguinte. Ele pede para que depois que o funcionário digite o grau de satisfação, ele digite também o seu tempo de serviço. Bom, eu vou utilizar aqui um truque, entre aspas, para usar o switch, que sendo 1 ou 2, tanto faz, break. Default, printf, inválido. Esse aqui é o fim do escopo do switch. Ok. Fora desse switch, eu vou pedir que o funcionário digite seu tempo de serviço. Scanf. Tempo, serviço. Bom, ele pede para que ao final de tudo mostrar a resposta do funcionário com maior tempo de serviço. Bom, eu não sei quantos funcionários podem ser. Pode ser apenas um, pode ser 0. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vou usar uma variável auxiliar para contar se é ou não é o primeiro funcionário a digitar. Vamos fazer o seguinte. Se a auxiliar for 1, ou seja, se for o primeiro funcionário a digitar, isso aqui será resposta MTS. O que seria MTS? MTS seria maior tempo de serviço. A resposta do funcionário com maior tempo de serviço será OP2, que foi aqui onde eu perguntei o grau de satisfação. E o maior TS, que é maior tempo de serviço, será o tempo de serviço digitado. E a auxiliar já deixará de ser 1, passará a ser 2. Ou seja, já teriam sido mais de um funcionário a digitar. Else, abrindo aqui o if, se o tempo de serviço digitado for maior ou igual que o maior tempo de serviço armazenado, maior TS será igual a tempo de serviço, que é o tempo de serviço que foi digitado. E resposta MTS será OP2, que será a opção que o usuário, no caso o usuário da vez, digitou. Se o tempo de serviço digitado for menor que o maior tempo de serviço, não precisa fazer nada. Então vamos parar por aqui. Ok, o case dos funcionários está pronto. Vamos para o case dos alunos. No caso, se a opção 1 for 2, que significa aluno, printf, aluno, digite seu grau de satisfação. Scanf, sentir, op2, que é a mesma variável que eu tinha usado. Switch, op2, case 1 ou case 2, tanto faz, break. Default, printf, inválido.
Isso aqui é exatamente a mesma coisa que eu tinha feito no case 1. Porque tanto faz a resposta que for dada na opção 2. Não faz a menor diferença no decorrer do código. No caso, isso seria se fossem os funcionários, já que o algoritmo pede que se mostre o percentual de alunos muito satisfeitos. Sempre que o usuário digitar 1, eu irei acrescentar numa variável chamada alunos satisfeitos 1. Sempre que um aluno, no caso, quando o usuário for digitar, ele digitar 1, que é o código que corresponde a um aluno, e esse aluno estiver satisfeito com a instituição, ele irá guardar o mais 1 no valor dos alunos satisfeitos, para que no final eu mostre a quantidade percentual. A média de idade dos alunos e a resposta no funcionário com maior tempo de serviço, isso já foi feito, e o total de pessoas. Bom, só fazer uma alteração aqui. Assim que entrar no switch, seja um funcionário, ou um aluno, é uma pessoa, sem distinção de funcionário ou como eu posso dizer, funcionário ou aluno. E sempre que forem alunos, eu também vou contar a quantidade de alunos. O algoritmo pede ainda que o programa peça a idade dos alunos. Aqui. Ok, um pequeno erro. Coloquei um ponto e vírgula ao invés de abrir e fechar os escopos do switch. Fora do switch, eu vou pedir: digite a sua idade. Scanf. Idade. O algoritmo pede que eu faça a média de idade dos alunos. Bom, eu vou guardar sempre que Primeiro eu vou fazer o teste. Se a idade é menor ou igual a 0. Ninguém pode ter 0 anos ou menos 3 anos, então, caso seja falso, média idade mais igual a idade. O mais igual, só para quem não conhece, ele adiciona o valor de idade ao valor que já existe em média idade. Em outra forma, poderia ser média idade igual a média idade mais idade. Para encurtar, tem como escrever desta forma.
Ok. Bom, o programa pede, a questão pede que o programa seja repetido até que seja inserido o comando para sair. No caso, o comando para sair é 0. E para fazer com que o programa seja repetido até que seja digitado 0, eu irei usar o laço do while. While op1 diferente de 0. Por que diferente de 0? Aliás, vamos explicar primeiro por que o uso do while e não de outro laço. O do while, ele executa sempre a primeira vez e depois testa a condição. E é o que eu quero, que assim que o programa seja aberto, mostre a primeira mensagem. Se a opção for 1, ele irá fazer tudo que está dentro do case 1, que é o case dos funcionários. Se a opção for 2, ele irá fazer tudo que está dentro do case 2. Se a opção for 0, break, que é saia. E a opção de erro, printf, inválido. Quando o case for 0, irá simplesmente sair do switch. Sendo esse aqui o escopo do switch, ele não irá executar nenhum dos cálculos, nenhuma das perguntas mais, irá simplesmente ir para a próxima questão, para a próxima linha de código após o switch, que no caso é a condição do while. E como a condição do while é que se repita enquanto a OP1, que é a primeira resposta, for diferente de 0, essa condição aqui vai dar falsa, ou seja, o laço não irá se repetir mais. Aqui, caso o funcionário, pode ser que aconteça também, digite uma opção que não seja nem 1 nem 2. No caso, temos ali o default, para mostrar a mensagem de inválido. Porém, se a pessoa digitar errado, simplesmente irá, como eu posso dizer, simplesmente irá encerrar o código, não irá fazer mais nada. Irá pedir a resposta do código de novo, e não é isso que eu quero. Eu quero que o código repita a mesma pergunta em que o usuário digitou errado. Para isso, eu vou usar de novo o do while. Enquanto op2 for diferente de 1 e op2 diferente de 2. No caso, as duas possibilidades de resposta, e para que, se a resposta não for 1, ele irá testar se a resposta for 2. Sendo 2, ele não irá repetir. Tudo certo. Agora, se não for nem 1 e nem 2, ele irá repetir a mesma pergunta. Aqui, digite seu tempo de serviço. Pode ser também que o usuário digite uma resposta
inválida. No caso, eu também aqui usarei o do while. Interrupções, né? Acontece. Voltando. Aqui, digite seu tempo de serviço. Não tem como a pessoa não ter nenhum ano de tempo de serviço. Digamos, vamos supor que o mínimo seja um ano de serviço. Vou até colocar aqui tempo de serviço em anos. Eu vou, melhor pensando, eu vou colocar aqui, vou usar um laço de repetição, que é o do while, enquanto tempo serviço for menor do que zero. Não tem como uma pessoa ter trabalhado menos 3 anos, por exemplo. Vou criar uma condição aqui. Se tempo serviço for menor do que zero, printf inválido. Uma mensagem de erro. Else se o tempo de serviço for zero, considerando que em anos podem ter sido 0 anos, a pessoa pode ter trabalhado, por exemplo, meses, mas se for menor do que zero, já que a pessoa não pode ter trabalhado menos 3 anos, ele irá mostrar a mensagem de erro, que é inválido. Se for zero ou acima disso, ele irá fazer os testes. A mesma coisa eu farei para os alunos aqui. Tudo que estiver aqui dentro, no caso dentro deste case, estará dentro deste laço. Enquanto o P2, que é a satisfação, for diferente de 1 e o P2 diferente de 2. Que são as duas possibilidades de resposta. O algoritmo também pede que o aluno digite a sua idade. Ninguém também pode ter uma idade negativa, enquanto a idade for menor do que zero. Menor ou igual a zero, afinal ninguém pode ter 0 anos. Já tinha feito aqui a mensagem de erro para a idade.
Se o usuário digitar 0, ele vai sair então do switch e vai direto para o teste de laço, default, opção inválida. Vamos agora aos cálculos. Ao final, o usuário deverá digitar 0 para sair do código. Enfim, verifique e escreva o percentual de alunos que se mostraram muito satisfeitos, a média de idade dos alunos e a resposta no funcionário com maior tempo de serviço e o total de pessoas que participaram da pesquisa. Bom, vamos lá. Primeiro vamos começar pela média de idade dos alunos. Média idade, que é a variável onde eu guardei a soma de todos os valores de anos de todos os alunos, será igual ao resultado da divisão pelo número de alunos. O programa também pede que eu mostre o percentual de alunos que se mostraram muito satisfeitos. Sempre que um aluno digitava 1, que era a opção para dizer que estava satisfeito, eu eu adicionei mais 1 nesta variável aqui. Vou usar ela mesma para fazer o seguinte cálculo. Alunos satisfeitos será igual a, abrindo parênteses aqui, alunos satisfeitos dividido pela quantidade de alunos que existem menos 1 vezes 100. Vou explicar agora o porquê disso. Nós queremos saber a diferença, a porcentagem de alunos que, como eu posso dizer, a porcentagem dos alunos satisfeitos em relação à quantidade de alunos. Sendo a quantidade de alunos 100% e a quantidade e os alunos satisfeitos é a porcentagem que eu quero saber. Enfim, agora eu vou começar a exibir as outras coisas. A resposta do funcionário com maior tempo de serviço. Se resposta MTS, a resposta com maior tempo de serviço, for igual a 1, printf, o funcionário com maior tempo de serviço está satisfeito. Else, printf, o funcionário com maior tempo de serviço não está satisfeito. Ok. E o total de pessoas que participaram dessa pesquisa? Bom, eu vou exibir antes os resultados dos outros cálculos. A média de alunos foi 2F, pois a média pode ser, por exemplo, 5,3%, um exemplo. Média, idade, perdão, é a média de idade dos alunos. Outro printf. Colocar aqui ponto 2F.
2% apenas para exibir. Dos alunos estão satisfeitos. Alunos satisfeitos. Printf. Agora o que falta é mostrar o total de pessoas que participaram. %i pessoas responderam à pesquisa. Vou colocar aqui um /n/t system pause e um printf fim do programa. Bom, este foi o meu código da Armada de Algoritmos. Muito obrigado a você que assistiu. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you